E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, como passou de feriado, espero que tenham descansado bastante e prontos para encararmos a reta final aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho nesta aula sobre Parmênides, Aristóteles e Heráclito. Parmênides, ele foi em 540 a 430 antes de Cristo. Ele opôs-se a Heráclito, que ele não admite a mudança e o movimento, que é o ser único, imutável e eterno, e as ideias são platônicas. Na sensação, mostra o múltiplo cambiante, não valida para o conhecimento. Na razão, pensa o uno eterno imóvel, única via para o conhecimento. Influenciou Platão e Aristóteles, tanto na sensação quanto na razão, na visão de Parmênides, e que o ser, ele é único, imutável e eterno, que isso gera as ideias platônicas, tá? Ele opõe a Heráclito, ele não admite mudança e o movimento. Suas reflexões sobre o mundo está em estado de contínua mudança, a luta entre contrários, está empregando de constantes opostos, o ser é o não é o mesmo tempo, tudo flui, tudo está em movimento, de nada dura para sempre. Não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. A essência de todas as coisas é o fogo. Introduz a ideia que o sentido nos enganam considerando o pai da dialética. Então, segundo a visão de Parmênides, o mundo ele está em estado de contínua mudança, a luta entre as classes dos contrários, está impregnado de constantes opostos. Aqui, galerinha, desculpa porque eu falei uma palavra errada, eu falei empregando, não é empregando, é impregnado, tá? De constantes e opostos. Ele fala também, o ser não é ao mesmo tempo, tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. E não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. E que a essência de todas as coisas é o fogo. Então, o que acontece? Ele introduz a ideia de que os sentidos enganam. Que a gente tem esse sentido, mas que esses sentidos, eles nos enganam. E ele foi considerado o pai da dialética. O ato, manifestação atual do ser, aquilo que já existe. A potência, as possibilidades do ser, capacidade do ser, aquilo que ainda não é, mas pode ser. Então, o ato. O que é o ato? É a manifestação atual do ser sobre aquilo que já existe. A potência, as possibilidades do ser, envolvendo a capacidade do ser, aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. O senão da Eleia, 490 a 420 a.C. O paradoxo. Em uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. Os argumentos, do senão de paradoxos iniciar a dialética. O paradoxo de Aquiles é a tartaruga, segundo o qual o corredor nunca alcançaria o animal. Uma flecha em voo está a qualquer instante em repouso. Argumentos contra o movimento. E as suas características atribuídas: eternidade,
uno, a forma esférica, nem limitado, nem ilimitado, nem móvel, nem imóvel. Isso é de acordo com a fala do Zenão, que é um paradoxo, que é a corrida do mais lento que nunca alcança o mais rápido. E esses argumentos inicia com a dialética do paradoxo de Aquiles, que é a tartaruga segundo o qual o corredor nunca vai alcançar o animal, e a flecha em voo está a qualquer instante em repouso, argumento contra o movimento. E as características atribuídas a Deus: a eternidade, o uno, a forma estética, nem limitado, nem ilimitado, nem móvel e nem imóvel. A corrente materialista e mecanista. A única realidade a única realidade existente são os corpos em movimento. Empédocles, Anaxágoras e antomistas reagem contra as ideias de Heráclito e Parmênides. Então, na corrente materialista e mecanística, a única realidade existente são os corpos em movimento, segundo Empédocles, Anaxágoras e antonistas. E isso reage contra as ideias de Heráclito e Parmênides. Heráclito foi um filósofo pré-socrático considerado o pai da dialética. Segundo ele, o mundo está em constante transformação, num estágio que chamou de devir. Em suas palavras, nada é permanente, exceto a mudança. Por outro lado, Parmênides refuta as ideias de Heráclito, acrescentando que nada muda, tudo é uno, ou seja, a mudança, o devir, o vir a ser. É uma ilusão dos sentidos que está pautada na doxa, opinião. Neste sentido, utilizou da contradição lógica para chegar à conclusão, enquanto Heráclito baseou-se seu discurso na dialética, de doutrina dos contrários. Então, o Heráclito, ele foi um dos filósofos pré-socráticos considerado o pai da dialética. Segundo ele, o mundo está em constante transformação, num estágio que chamou de devir. Em suas palavras, nada é permanente, exceto a mudança. E por outro lado, o Parmênides refuta as ideias do Heráclito, acrescentando que nada muda e que tudo é uno, ou seja, a mudança devir o vir a ser. Então, para o Parmênides, ele refuta o Heráclito contra essa questão. E a ilusão dos sentidos, que é pautada na doxa, que é a opinião. E nesse sentido, utilizou a contradição da lógica para chegar à conclusão, enquanto o Heráclito, ele baseou no seu discurso na dialética, doutrina dos contrários. Então, o Heráclito, ele baseou o seu discurso na dialética, a doutrina dos contrários, e o Parmênides, ele utilizou da contradição da lógica para chegar à conclusão. Causa material refere-se à matéria de que é feita uma coisa. Causa formal refere-se à forma da natureza, à configuração de uma coisa. Causa eficiente refere-se ao agente que produziu diretamente alguma coisa. Causa final refere-se ao objeto, à intenção, às finalidades ou à razão do ser de uma coisa. Então, aqui ele explica bem, né, cada uma das causas. A causa material, ela refere à matéria que é feita uma coisa. A causa formal refere-se à forma, à natureza, à configuração da coisa. A causa eficiente refere ao agente que produz diretamente alguma coisa. E a causa final, ao objeto, à intenção, à finalidade ou à razão de ser alguma coisa. Para Aristóteles, Deus não é o criador, mas o motor do universo. Deus não pode ser o resultado de alguma ação. Não pode ser escravo de amo algum.
Ele é a fonte de toda ação, o amo de todos os amos, o instigador de todo pensamento, primeiro, o último motor do mundo. Aristóteles trata dos seguintes princípios: a identidade, uma proposição, é sempre ela mesma. Não contradição, uma proposição somente pode ser falsa ou verdadeira e não ambas. E o terceiro excluído, não existe terceira hipótese para uma proposição, apenas falsa e verdadeira. Então, para Aristóteles, o Deus não é o criador do motor do universo, o Deus não pode ser o resultado de uma ação e pode ser escravo de amo algum. Aliás, e pode ser não, e não pode ser escravo de amo algum. Isso na visão de Aristóteles. É a fonte de toda a ação, o amo de todos os amos, instigador do pensamento, primeiro e último motor do mundo. E ele trata com os seguintes princípios, segundo Aristóteles: a identidade, a proposição, ela é sempre a mesma, a não contradição, uma proposição somente pode ser falsa ou verdadeira e não ambas. E o terceiro excluído, que não existe a hipótese para uma preposição, apenas verdadeira e falsa. Além disso, sugere as 4 causas para a existência das coisas. A causa material, como eu falei para vocês, que ela é feita, indica que é feita a coisa. A causa formal indica a forma da coisa. A causa eficiente indica o que dá origem à coisa. E a causa final indica a função da coisa. E segundo Aristóteles, tudo tende ao bem, pois o bem é o fim de todas as coisas. Acrescenta que há 2 formas de alcançar o bem. Uma, através de atividades práticas, onde se exclui a ética e a política. A outra, através das atividades produtivas, onde se inclui artes e técnicas. Segundo o pensamento aristotélico, a felicidade eudaimônia é um objetivo do homem. E se para ser feliz é preciso fazer o bem ou a outrem, então o homem é um ser social, mais precisamente um ser político. Como efeito, cabe ao Estado garantir o bem-estar e a felicidade dos seus governadores. A busca da felicidade seria uma finalidade natural dos seres humanos. A felicidade é um fim em si mesma. Ser feliz é o objetivo da própria felicidade. Dos seres humanos buscam boa vida justa e feliz. Aristóteles escreveu em um período de profunda crise na democracia escravagista. Preocupou-se com as formas de governo, considerando legítimas a monarquia, a aristocracia e a democracia. Escreveu um longo tratado, A Política, onde analisou os regimes políticos e as formas de Estado. A Estagirita afirmava que a cidade, polis, para o anterior do indivíduo, este só podia realizar através da vida em sociedade, através da atividade política. Etimologicamente, a palavra política é derivada da palavra polis, que significa cidade. A palavra originalmente designaria a atividade da própria polis. O valor final da vida depende mais da consciência, do poder de contemplação que de mera sobrevivência. Então, galera, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as questões 7 e 8 da apostila. Respondam, galera, não deixa de fazer. Qualquer coisa é só me chamar, estou à disposição.